Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje é aquele episódio que eu mais gosto, porque é onde eu posso sentir um pouquinho a participação de vocês, a proximidade de vocês. A gente sabe que a internet, esse ambiente virtual, nos favoreceu muito, tanto que podemos estar aqui, mesmo estando em lugares geograficamente tão distantes. Podemos nos reunir de uma forma que seria talvez impossível se tivéssemos necessidade de ser no ambiente presencial. Nada substitui o toque, a proximidade física, mas na impossibilidade de podermos ter esse contato, o ambiente virtual nos favorece muito. Então, esse é o dia em que a gente faz as perguntas e respostas, eu trago um pouco a voz de vocês aqui, a gente conversa um pouquinho, ainda que de uma forma passiva e não muito ativa. Mas eu agradeço demais a colaboração de vocês. Eu recebo muitos depoimentos que são riquíssimos e dão sentido total a esse estudo. Esse estudo só existe para que a gente possa, por meio dele, tocar as almas humanas. E ao tocar as almas humanas, transformá-las, promover oportunidade de desenvolvimento, mostrar um outro lado, abrir uma nova janela, descobrir aquilo que estava escondido. É para isso que serve. Então, quando eu recebo os depoimentos, eu sinto essa sensação de dever cumprido. Estou cumprindo aquilo que minha responsabilidade me exige, me convida. Então, obrigada por terem esse cuidado de trazerem aqui nas mensagens a, a vida de vocês, o quanto que os estudos de Joana têm mexido, trabalhado, a forma diferente de olhar a vida, né, os cutucões que a gente recebe da benfeitora, mas também o colo que ela oferece. Então, muito obrigada. São depoimentos lindos, são histórias lindas. E eu sempre me emociono e me envolvo, porque é essa sensação de estamos no caminho certo. E eu trago também aqui as perguntas, os comentários. Nem sempre a gente consegue trazer todos por conta do tempo, mas eu olho um por um com carinho e agradeço demais a participação de vocês. Então, nós fizemos 4 encontros, e esse é o quinto, e aqui a gente faz perguntas e respostas. No primeiro encontro, nós estamos falando sobre relacionamento, sobre consciência nos relacionamentos, ou seja, vamos buscar desenvolver os nossos relacionamentos atentos, usando bem o livre-arbítrio, procurando quebrar, desmontar os automatismos, os atavismos, esse jeito de eu sempre fui assim, comigo é sempre assim, nada vai dar certo, e eu já sei, essa história é minha. Então, nosso objetivo aqui é trazer consciência. Eu identifico aquilo que não está bom nos meus relacionamentos e eu me posiciono para transformar. Ninguém foi fadado a ser triste, a se sentir frustrado nos relacionamentos. A gente tende a repetir modelos, porque é uma tendência do nosso grau de evolução a gente continuar fazendo até perceber que esse jeito não dá certo, até se tornar consciente. Então, por isso que nós trouxemos esse convite para essa temporada. Como desenvolver consciência nos relacionamentos, para que a gente viva como a gente quer e não como esses registros automáticos nos arrastam a viver. No primeiro encontro, eu falei sobre o que eu chamei de individualidade, porque para a gente falar de relação, não tem outro caminho senão primeiro colocar muita atenção no indivíduo. A gente vai falar de relação depois que a gente tiver cuidado bem do indivíduo, depois que a gente tiver olhado para o indivíduo, depois que a gente tiver considerado o ambiente do indivíduo. É muito importante no relacionamento nós olharmos cada parte.
esse relacionamento ele vai ser tão mais ou menos equilibrado, saudável, harmonioso, quanto o ambiente individual, o mundo íntimo dos que fazem parte desse relacionamento esteja saudável, equilibrado, harmonioso. Então a gente precisa entender as dinâmicas dos relacionamentos, sim, mas a gente precisa igualmente olhar para dentro de cada um dos envolvidos nos relacionamentos. Eu preciso cuidar do amar a si para depois eu aprender a amar ao outro como a si. Então Jesus já nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, eu preciso estar nessa conexão com o divino, eu preciso me sentir envolvida no seu colo, eu preciso estar sempre presente na luz de Deus, no amor de Deus, e nas nossas relações é preciso que a gente primeiro aprenda o que é amar aqui dentro, para depois a gente ame o outro como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. O como é a forma. Então, quando Jesus disse, ame ao próximo, e ele explicou como fazer. Ame ao próximo. Como? Como Jesus que eu amo ao próximo, eu poderia perguntar. E ele disse, como a si mesmo. Você já se ama, olhe como você se ama, agora ame ao próximo como você ama a si mesmo. Então, tudo começa nesse indivíduo. E depois esse indivíduo consegue extrapolar e pensar nesse coletivo. Por isso que nós fizemos um encontro inteiro dedicado a pensar sobre individualidade, sobre o ser, sobre a essência, sobre as características de cada um, para depois a gente começar a desenvolver as dinâmicas dos relacionamentos. Nesse primeiro encontro, eu trouxe aqui, eu vou dar voz a Leia Leite, e ela diz assim: é válido vivermos em um ambiente calmo e sermos mansos? É válido vivermos em um ambiente calmo e sermos mansos? E se vivermos em um ambiente de tribulações e não conseguirmos manter essa mansidão? Posso um dia ser mansa, mesmo o mundo desabando? Olha que raciocínio interessante que a Leia estabeleceu com a gente, né? Muito bom, Leia. O que a Leia está dizendo? Bom, para a gente estar em paz íntima, ou seja, para eu estar bem, eu preciso que o ambiente esteja bom. Se o ambiente for bom, eu fico tranquila. Qual é a validade disso? Qual a funcionalidade disso? Para que serve isso para mim? Então é como se ela estivesse falando assim: vamos supor que nós ainda estamos em evolução, muito. Nós estamos quase que começando o nosso projeto, nosso processo evolutivo. Temos muito para crescer e aprender enquanto espíritos. Vamos supor que Deus fizesse uma experiência. Ele pegasse um de nós, retirasse desse trecho da jornada evolutiva, né? Nós estamos aqui, temos tudo isso pela frente. Vamos supor que ele nos retirasse desse lugar aqui onde a gente está e nos levasse lá para o fim. E nos colocasse vivendo no mundo perfeito, no mundo de luz, no mundo evoluído, lá na instância onde está Jesus. Lá, o ambiente é pacífico, é amoroso, é iluminado, nada de fora vai me atormentar. E aí a Leia pergunta: seria válido vivermos nesse ambiente? Será que eu ficaria em paz para sempre vivendo naquele ambiente? Então a lógica nos diz que sim, eu não seria atormentada por fora, pelo mundo de fora, então as reações minhas que aparecem quando o mundo de fora me provoca, não apareceriam, porque ninguém estaria me provocando. No entanto, as reações que são frutos da minha imperfeição continuariam em mim. Elas não se manifestariam fora, porque eu não estaria sendo provocada. Agora, a gente entende também que muitas vezes as reações que explodem e que nos tiram a paz, elas brotam de dentro para fora. Não precisa de ninguém me provocar. Basta surgir um pensamento na minha cabeça e eu começo a remoer esse pensamento. Então não tinha ninguém nem perto de mim. Sozinha eu consegui criar um pensamento, remoer o pensamento, ressentir as questões e daqui a pouco eu estou turbulenta. Eu não estou nada pacificada, nada mansa, eu estou atormentada, estou perturbada. Então,
Esse exemplo serve para a gente entender que, ainda que o mundo de fora nos provoquem, nos afetem, nos influenciem, de fato, o que faz com que eu me perturbe é o que eu carrego dentro. Então, se me tirar daqui e me colocar no mundo onde habitam os bons espíritos já superiores, não vai me garantir estado pacífico. Eu vou ficar pacífica um tempo, daqui a pouco eu vou começar a inculcar com uma coisa, eu vou começar a me frustrar com outra, eu vou começar. Então, eu vou me perturbar, porque eu tenho ainda perturbação interna, porque eu ainda estou no processo evolutivo. Então, não me adianta levar lá para frente. Agora, vamos fazer o inverso. Vamos fazer o modelo. Vamos pegar o modelo que é Jesus, né? Modelo e guia da humanidade. Vamos pegar Jesus e a gente traz ele para viver aqui. E a gente já fez isso. Deus já fez isso. Jesus veio habitar no mundo turbulento e perturbado. E aí? Jesus se perturbou? Em algum momento Jesus falou: Deus, não dou conta disso, eu fico irritado com esse povo, me atormentam, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de brigar. Em algum momento Jesus se atormentou com tudo o que a gente fez com ele? Não. A gente testou a paciência de Jesus de todas as formas, né? Testou, entre aspas, nesse sentido de a gente ofendeu, desconfiou, a gente que eu digo humanidade, que estava lá presente, vai ver que inclusive era mesmo a gente reencarnado em outra ocasião. Então a gente acusou, atormentou, perseguiu, julgou, a gente condenou e a gente matou. Tudo que a gente podia ter feito com Jesus, a gente fez. A última frase dele antes da morte do corpo, antes dele se desprender daquela vinda para a Terra, foi: Pai, Deus, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Imagina a paz interna dele. Para ele não estar afetado, tinham preso ele na cruz, ele foi pregado na cruz. O soldado foi lá e ainda, para se certificar que ele estava morto, ainda perfura o seu ventre com a lança. E aquela multidão que ele tinha ajudado estava ali condenando. Imagina esse nível de influência exterior. E ele preocupado com o povo, porque falaram, ele pensando, nossa, eles vão, lei do livre-arbítrio, de causa e efeito, vão colher o que estão plantando. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Se eles me conhecessem de verdade, eles não sabem o que fazem. Então, nem nessa situação Jesus perdeu a sua paz interna, ainda que ele estivesse vivendo, imagina o clima de tensão nesse momento. Os seus queridos ali, a mãe, João, ele nessa situação, aquela multidão gritando, imagina a tensão daquele ambiente. E Jesus preocupado com os seus filhos, com seus irmãos. Então, o que perturba é realmente, no final da história, é o mundo íntimo. O mundo de fora pode despertar isso que está aqui em mim e mais cedo pode influenciar. Mas eu só vou me perturbar se eu tiver perturbação interna, né? Então, Leia, se perdoa se em algum momento você não se controlou, e se alguma fala te tirou dos trilhos, e se você falou o que não queria, faz parte. Não, não, Deus não conta que a gente hoje já consiga se controlar 100%. Ele sabe que nós estamos aqui aprendendo a lidar com as emoções. Nós estamos caminhando. Então, o que que nos cabe? Prestar atenção. Prestar atenção. Por que que eu surtei? Por que que eu me extravasei? Por que que eu me exaltei? O que que mexeu comigo? Qual que é o conteúdo que pegou? Por que que quando as pessoas falam de tal tema, eu não ligo? Pode falar que não me afeta. Se tocam num outro tema, no entanto, eu já viro uma onça, já viro um leão. Isso é para a gente ir conhecendo a gente. Se eu de fora não nos cutucasse, lá dentro ficaria tudo adormecido. Se eu estiver lá nesses mundos superiores, eu vou ter menos chance de conhecer o que tem em mim.
porque ninguém vai me cutucar para eu saber o que explode, para eu saber que bicho que existe em mim ainda nesse sentido de instinto, de complexo que constela, de conflito. Então eu preciso ter contato com esse mundo de fora turbulento, porque ele vai ser um espelho para mim. Eu vou me conhecer a partir do que o mundo de fora desperta em mim, porque ele só desperta porque tem. Se ele despertou é porque existia em mim, então eu vou ter chance de me conhecer. Então, está tudo certo. Não temos uma meta em termos de objetivo, a não ser continuar tentando, continuar prestando atenção, continuar pensando a respeito, refletindo. E aí, aos poucos, a gente vai se conhecendo. Aí a gente vai identificando os temas mais nervosos. Conforme eu vou identificando, eles perdem o poder, porque eu já sei que aquilo mexe comigo, então não mexe de um jeito como se me pegasse desprevenida. Eu já sei que esse tema vai me levar para aquele lugar, então eu vou cautelosa. Ai, começou nesse tema, de repente, ó, gente, para, porque eu sei que isso aí vai mexer comigo, eu ainda não estou elaborando. Eu vou me apropriando. Então eu não fico tão na iminência de que alguém tocou e eu já disparo. Eu vou me conhecendo e sabendo lidar comigo. Isso é autoconhecimento, educação emocional, né? Então faz parte. Aí nós temos também, trouxemos a Juscelia, né? A Juscelia trouxe uma frase que eu gostei. Ela falou assim: percebi, porque eu disse que a gente vai tendo nos nossos relacionamentos as pessoas que a gente precisa, né, para tirar de nós aquilo que nós precisamos lidar. Então, eles são como se fossem os nossos professores. Se eu tenho um marido que me testa a paciência, na verdade, ele veio para isso, né? Então, para eu trabalhar a minha paciência, Deus me colocou essa pessoa no caminho. Para eu trabalhar a minha humildade, Deus me pôs perto daquela pessoa que faz com que eu precise ser mais humilde. E aí a Juscelia diz assim: percebi que não preciso de mais lição, porque Deus não me mandou ninguém. Então, Juscelia, gostei da sua tentativa de escapar da história, mas eu vou te pegar pelo pezinho e te trazer de volta. A gente pode pensar assim, Lucélia. Por exemplo, eu sei que você fez uma brincadeira, né? Mas eu vou aproveitar essa brincadeira porque eu acho que é uma questão que muita gente pensa mesmo. Por que será que para mim, por que será que eu nessa vida não identifiquei alguém que seja um parceiro, uma parceira de vida, né? Por que que eu fiquei sozinha? E, e aí, assim, uma das coisas, se eu acabei de dizer que, eu preciso treinar a paciência, Deus me coloca o meu marido, seja lá quem for, para eu ter chance de trabalhar a paciência, quando eu posso usar o mesmo raciocínio, Juscelia, porque eu penso assim: Deus não me colocou ninguém muito próximo. Será que ele não quer dizer que eu preciso ficar, por exemplo, comigo mais tempo? Será que não é uma chance para eu viver mais comigo mesmo? Porque eu posso ser a minha companhia. E, inclusive, quando eu tenho outras pessoas na minha vida, é uma das formas que a gente usa, que o ego usa, para fugir de si mesmo. Sabe quando a gente vê pessoas que não param quietas sozinhas nunca? Não consigo ficar sozinha. Então, se eu me percebo sozinha, eu já pego o telefone e já ligo para alguém, já vou começar a conversar, ou eu pego e saio, eu vou para o supermercado porque eu preciso ver gente. Então, é uma das fugas que eu tenho quando eu convivo com os outros, porque eu presto muito atenção nos outros. Aí eu preciso tomar cuidado para garantir alguns momentos sozinha, né? Então, quando eu tenho muita gente, converso com muita gente, se eu não colocar na minha rotina, eu não vou ter tempo comigo mesma para me sentir, para pensar sobre mim, para lembrar do que eu gosto, para olhar o que que eu ando sentindo, para eu reconsiderar o que eu ando fazendo. Eu preciso desse tempo. Então a gente pode pensar também que talvez a gente já fez muitas dessas fugas ficando muito no mundo lá envolvido com muita gente, que a gente precisa de um tempo maior para ficar mais nesse recolhimento. Então talvez seja um convite de Deus para que você se relacione mais com você mesma. Agora tem uma outra coisa também que eu pensei, Juscelia, que é a verdade é que a gente nunca está sozinho. A gente pode não ter essa parceira, esse parceiro mais próximo, mas a gente convive. Se a gente tiver que lidar com o vendedor da padaria todos os dias lá,
Já é um relacionamento, porque se esse vendedor da padaria que eu vou todos os dias buscar meus pães, se eu chego lá e ele é uma pessoa que todos os dias me recebe com um sorriso, todos os dias eu chego e ele, bom dia, Cris, que bom que você veio. Todos os dias. Percebe que ele vai causar em minha vida um certo efeito? Muito diferente de que se eu chegar todos os dias nessa padaria e esse vendedor falar assim: e aí, o que você quer hoje? Ou nem me responder, ou nem conversar comigo. Percebe que ao longo dos dias vivendo com essa forma de tratamento, ele vai de alguma forma mexer com conteúdos meus? Então a gente tem oportunidade de mexer com conteúdos com um relacionamento que a gente, de um olhar no trânsito, de você estar dirigindo seu carro, olhar para o carro do lado, a forma como aquela pessoa te olhar, já é suficiente para evocar em você questões suas. E aí você já começa a pensar, nossa, parece que pelo olhar dela, ela pensou, o que que ela está achando? Pronto, já mexeu comigo. Então, relacionamento a gente tem em todos os lugares. Eu lembrei de um dia que a gente estava caminhando na praia, entre várias pessoas, todo mundo assim lado a lado, né, conversando, tal, caminhando. E o mar foi subindo. E aquela última pessoa que estava lá perto do mar começou a ficar incomodada com as ondas batendo. Então ela quis vir mais para cima. Então vamos pensar, uma fila indiana, né? Todo mundo andando na praia. Essa última aqui, ela quis vir mais para cá. E aí eu observei dois comportamentos totalmente diferentes. Uma determinada pessoa fez o quê? Ela veio por trás do grupo, deu a volta e parou aqui em cima, né? Então ela estava incomodada, ela queria subir mais. O que que ela fez? Ela saiu por trás do grupo, não atrapalhou ninguém, deu a volta e foi lá em cima. Continuaram andando, a outra pessoa que agora começou a ficar incomodada, ela também quis andar mais para cima. O que que ela fez? Ela foi dando uns empurrõezinhos assim, gente, vai subindo que aqui tá me incomodando. Duas formas totalmente diferentes de lidar. Se a gente aprender a observar esses detalhes da vida, a gente se conhece com coisas muito simples. Se eu ali tivesse parado para me analisar, como eu agiria? Eu falaria com o grupo inteiro, gente, sobe, tá, a onda tá batendo aqui, vai, todo mundo para cima. Eu seria essa pessoa? Ou eu seria a pessoa que quietinha, sairia, passaria por trás, não incomodaria ninguém? O que que é o certo e o que que é o errado? Não tem certo e errado. Que mal tem eu falar, povo, vai subindo que a onda tá me pegando aqui. Não tem mal nenhum. Que mal tem de eu passar por trás para ir para lá, para não interromper a conversa? Não tem mal nenhum. Mas eu consigo me conhecer, porque daí eu posso ampliar. Ah, eu sou a pessoa que não consegue conversar com os outros para não incomodar. Eu sou a pessoa que sempre vai ceder, que sempre vai passar despercebida, que vai passar por trás, que não incomoda ninguém. Será que eu não consigo conversar com as pessoas e pedir? Dá licença, posso entrar? Você pode ir mais para lá para eu. Será que eu não consigo fazer isso? Pronto, eu já me conheci. Ou pegando o outro exemplo, será que eu sou a pessoa que sempre para resolver o seu problema incomoda os outros, envolve os outros? Vai, gente, todo mundo saindo porque eu tô precisando entrar. Então, independente de certo ou errado, é uma oportunidade que eu tenho de me avaliar, de identificar em mim como é que eu sou. Eu sou que tipo de pessoa? Pronto, eu já vou sabendo porque isso eu vou fazer em outras tantas áreas. Se eu tô lá no emprego, eu tô precisando de alguma coisa, eu vou ser a pessoa que se vira sozinha ou eu vou ser a pessoa que liga para todo mundo para pedir ajuda? E de novo, não tem certo e errado, eu estou falando para eu me conhecendo, para eu identificando, ah, essa sou eu, porque às vezes eu nem percebo. Se eu perguntar para você, você é o tipo de pessoa que faz assim ou faz assado? Eu não sei de verdade, nunca parei para prestar atenção. Então, Juscelia, a gente pode, com detalhes pequenininhos, a gente pode se conhecer em relações, todas as relações são oportunidades para a gente se conhecer enquanto indivíduos. Bom, vamos para o segundo tema, e aí eu trouxe a insegurança. Então, insegurança, carência afetiva, são temas fundamentais para a gente pensar em relacionamento. A insegurança é algo que vai influenciar muito nos meus relacionamentos. Então, eu preciso prestar atenção em mim, porque se eu me sinto insegura, é como se faltasse coisas para mim. Falta alguma coisa em mim, não tô relaxada, não tô me sentindo segura que tá tudo bem. Se me falta alguma coisa, eu provavelmente vou querer me apoiar no outro.
vou projetar no outro, vou criar expectativa no outro, vou me frustrar se ele não me atender. Porque me falta, alguém tem que me dar. Se me falta, alguém tem que me dar. Então, é óbvio que eu vou resvelar, eu vou influenciar o meu relacionamento quanto mais eu sou segura ou insegura. Se eu sou segura, eu dou liberdade para o outro. Se quiser ir comigo, vai. Se não quiser, eu vou sozinha. Se eu sou insegura, eu já trago mais o outro. Ah, mas se você não for, eu também não vou, porque como é que eu vou sozinha? Então, vai trabalhar no relacionamento de uma ou de outra forma a nossa postura, mais seguro, mais insegura. Então, nós falamos sobre insegurança. Aí eu trouxe aqui a Silvia Ribeiro, que está sempre com a gente. A Silvia diz: achar que não merece receber amor ou ser amado, pode, achar que não merece receber amor ou ser amado, pode ter ligação com existência passada? Pode, Silvia. Quando a gente fala de ser humano, é tão complexo porque cada um tem uma história tão única e vivenciou experiências tão diversas e ele é uma somatória, uma média de todas. Então, é muito difícil a gente falar. Essa pessoa não se sente amada porque na última vida não dá para dizer assim pontualmente, a não ser que exista um médium aqui ou o anjo da guarda dessa pessoa faça uma revelação. Vou te contar por que que você não se sente amada. Porque na vida tal, se a gente não tem essa informação pontual, é difícil a gente deduzir uma informação pontual. A gente deduz sempre em termos de uma gama de possibilidades, né? De um conjunto do que pode ser. A gente vê, por exemplo, vamos pegar o exemplo dessa vida. Imagine uma criança que passa a infância inteira dela sendo ameaçada, sendo chantageada. Se você não fizer isso, eu não gosto mais de você. Se você não acertar lá, você não vai ser nada na vida. Imagina esse ambiente interno constantemente bombardeado por ameaça, por chantagem. Não é difícil da gente imaginar que vai ser um ambiente interno muito inseguro. Muito inseguro, porque tudo que eu fizer pode voltar contra mim. Se eu não for bem na escola, eu vou passar fome no futuro. Se eu não obedecer minha mãe, ela não vai gostar mais de mim. Então é uma insegurança, eu vou ficar atento, vigilante. Eu nem vou me dar chance de fazer o que eu gosto, de ser quem eu sou, de experimentar espontaneamente as coisas que eu tô com vontade. Eu nem me dou essa chance, porque eu tô sempre prestando atenção, porque vai que eu não dê certo aqui, vai que minha mãe me abandone ali, vai que o outro não me goste. Então eu vou crescer insegura. Então, numa vida é possível a gente perceber a instalação da insegurança, observando como essa criança cresceu no ambiente que a envolveu, quando ela ainda não era senhora de si, dona de si. Quando ela não tinha um ego ainda capaz de falar: para, mãe, que absurdo o que você está falando. Não tem nada a ver o que você está fazendo, essa chantagem. Que coisa feia, a criança não vai conseguir fazer isso. Então, ela vai assimilando aquilo como verdade. E ela vai se encharcando dessas incertezas. Incerteza gera instabilidade, gera insegurança. Agora a gente pergunta: nossa, mas ela ganhou na antiloteria, né? Ela nasceu justo nessa família para trabalhar com ela desse jeito e criar essa insegurança, então. Mas aí a gente lembra da reencarnação. Ninguém cai do nada numa família. Existe todo um projeto, um planejamento, um acordo, tudo nos mínimos detalhes. Por algum motivo, essa criança precisou desse tipo de experiência para aprender alguma coisa, porque é um espírito que está ali velho. A criança é nova, ela está vulnerável porque o seu cérebro não está pronto ainda para lidar com as coisas, mas existe um espírito velho ali que esse precisa desse tipo de experiência para depois cair sua ficha. Aí lá na frente ele vai falar: realmente, quando eu fui uma criança vivendo naquele ambiente, eu senti o quanto isso é ruim. Então eu vou me reorganizar, eu vou me readaptar. Alguma coisa que eu estava fazendo no passado não era bom. E eu me dei conta quando passei, enquanto criança, por esse ambiente, por esse lar de insegurança. Aí ele vai perceber na própria experiência que aquilo não é bom. Então, existe um espírito ali que se levou para esse lugar, né? Não é o acaso que trouxe ele ali. Então, pode ser que tenha relações, pode ser que seja uma primeira vez, porque tudo tem uma primeira vez.
Pode ser que essa criança, pela primeira vez, experimente esse tipo de coisa e desenvolve insegurança, não tem relação com uma expiação. Pode ser, inclusive, uma prova, prova no sentido. Quando que a gente fala de prova dentro do Espiritismo? Quando a experiência difícil que eu tenho não é consequência de uma atitude do passado, não é reflexo do meu livre-arbítrio. É algo que me surge pela primeira vez para ver como eu levo, para ver como eu ajo, para ver como eu vivo. Como eu lido com a questão? É uma prova. Deixa eu testar você se você sabe. Não é porque você no passado fez tal coisa e agora você está aqui para lidar. Não, não tem nada a ver com o seu passado, Cris. Mas eu vou jogar essa batata quente e ver como que você lida com ela. Isso é uma prova. Primeira vez que eu pego isso, deixa eu ver se eu sei lidar. E aí eu vou ver se eu consigo, se eu não consigo, o que que eu preciso desenvolver. Sempre o objetivo é pedagógico, nunca é punitivo. É sempre para eu crescer, não é para eu pagar, sofrer como às vezes a gente acha. Ainda nesse segundo encontro, que a gente está falando da insegurança, a Cristiana Costa nos disse assim: não pode ser que o espírito volte inseguro porque não enfrentou a dificuldade em outra vida? Mais ou menos a mesma coisa, Cristiana. Pode sim. A gente não vai saber pontualmente, porque são tantas variáveis, não dá para dizer, ah, se você veio insegura, certamente na vida passada você já passou por isso e não enfrentou. Pode ser que seja, pode ser que não, né? De qualquer forma, o que que precisa a gente entender é que Deus nos oferece a medida exata que a gente precisa. Então, tanto faz a gente ficar tentando descobrir qual foi o meu passado para saber por que eu cheguei aqui. Isso é curiosidade. Não vai me ajudar muito com relação ao que eu devo fazer com o que me acontece nessa vida. Então, falar para mim, eu sou insegura porque numa vida passada eu tive uma dificuldade e eu fugi? Eu não enfrentei, então hoje eu sou insegura? Pode ser. Não, eu sou insegura porque em vidas passadas, não é que eu não enfrentei uma dificuldade. Em vidas passadas, eu sofri muito porque eu achava que eu não era capaz de fazer as coisas, eu tentava e dava errado, eu tive frustrações, aquilo que eu investi não funcionou, então eu fiquei insegura. Não é porque eu fugi, é porque ao tentar fazer não deu certo, então eu deduzi que eu não era boa o suficiente, oposto. Agora, que diferença faz para mim hoje? Nenhuma. Só curiosidade. O que que eu preciso hoje? Identificar a insegurança e trabalhar com ela. Como que eu trabalho? Questionando. Questionando. Quando eu falo assim, ai, queria tanto ir naquele lugar, mas eu não vou sozinha. Por que não? O que que você acha que pode acontecer? Qual o pior cenário que você imagina? Ah, eu ir lá e todo mundo começar a me olhar e eu ficar com vergonha. Tá, vamos supor que você chegue lá e passe uma vergonha. E aí? E aí? Ah, eu vou ficar me sentindo mal. Tá bom, o que que você pode fazer se você se sentir mal? Sai um pouquinho, vai pro banheiro, joga uma água no rosto, refresca. Ou seja, você vai se dar a oportunidade de experimentar e ver como você lida. Isso é o que a gente precisa fazer. Quando eu perceber que eu estou insegura, eu queria me candidatar para aquela vaga que vai surgir lá no meu emprego, mas eu acho que eu não vou conseguir, né? Critica. Por que não? E se você não conseguir? Qual que é o pior cenário? Você não conseguir. Tá bom. E aí, porque todo mundo que tentou fazer alguma vez uma promoção, todo mundo sempre vai dar certo? Não. Então você não, então não é só você. Por que que para você, se você for, você exige que dê certo, senão você prefere não ir? Não é um pouco de mimo da sua parte? Todo mundo tá aí ralando, fazendo, testando, tentando, fazendo prova, concurso até conseguir. E você, porque você pensou que se você for, talvez não dê certo, você prefere não ir. É isso. A gente vai questionando, conversando com a gente mesmo para ir desmontando as crenças, que são crenças infundadas, não tem lógica. Então, é isso que eu devo fazer quando eu me pegar sendo insegura. Conversa com essa insegurança. Pede para ela te mostrar o pior cenário, veja que nem é grande coisa. E qual o problema de enfrentar esse pior cenário? Ninguém vai morrer. O máximo é você vai ter mais uma experiência de vida. É tão bom a gente ter uma experiência de vida assim, passei uma vergonha. É riquíssimo isso. É pior, é triste você falar, não, eu nunca passei vergonha na minha vida. Vocês percebem que é menos rico? Essa pessoa é menos rica de experiência? Eu nunca passei vergonha na minha vida. A gente tem vontade de falar, olha, ou você já é Jesus e está no lugar errado, ou você ainda não viveu, né? Vá passar vergonha para ver o que que é.
Se coloca aí, se arrisca, se desafia. Você vai ter história para contar. Nossa, fiz uma coisa uma vez que deu tudo errado. Que bom! Olha que legal você ter coisa para contar, né? Agora é ilusão da nossa parte. Ah, eu não, tudo que eu faço dá certo. Ué, parece alguma coisa meio que fantasiosa, né? Acho que não dá para ser assim nessa reencarnação. E por fim, eu trago aqui Luciana Machado. Ela traz um depoimento. Ela diz: ouvi todas as temporadas. Você não sabe como isso me enche, Luciana. Para as pessoas, e me incluo nelas, que consultam cartomante, é uma forma de insegurança sobre o futuro? Ou ansiedade, ou os dois? Bom, Luciana, então, olha, eu acho que insegura você não é, porque você teve coragem de vir aqui e colocar aí para todos nós sabermos, tá? De vez em quando eu vou atrás de uma cartomante. Isso já é uma baita coragem, porque muita gente vai e não conta. E aí você está perguntando, é insegurança, é ansiedade sobre o futuro, é as duas coisas, né? Então, eu gostei muito da sua pergunta, porque eu acho que ela vai responder a pergunta de muita gente, né? O que que a gente vai olhar e analisar aí, Luciana? A gente vai analisar o que você busca. O que que você busca? Vou dar um exemplo bem simples, né? Uma analogia para você entender. Eu abri a geladeira, peguei um iogurte e tomei. E aí, o que que isso quer dizer? Não sei, muita coisa. A mesma ação, a mesma busca, ela pode vir de várias origens diferentes. Eu podia estar com fome, abri a geladeira e tomei o iogurte. Eu podia estar sob recomendação médica, você está comendo muita pouca proteína, é obrigada a comer ovo no café da manhã, iogurte no lanche, carne no almoço. Então eu não queria tomar aquele iogurte, mas é recomendação do meu nutricionista. Eu abri a geladeira, eu peguei o iogurte e eu tomei o iogurte sem querer. Ou pode ser uma outra coisa ainda. E pode ser muitas coisas ainda, né? Pode ser que eu briguei com meu marido, eu sei que ele gosta daquele iogurte, só tinha mais um. Eu vou tomar esse iogurte mesmo que eu não gosto, só para hora que ele abrir a geladeira, não tiver o iogurte lá. Então, pode ser tantas coisas que me faz mover. Um exemplo simples. Então, a pergunta que eu faço para você, Luciana, é o que você está buscando na cartomante? Aí é que a gente vai poder responder se é insegurança, se é ansiedade, se é sensação de controle, se é querer, é medo do futuro, deixa eu correr lá para ela falar logo para mim o que eu tenho que passar, porque o meu espírito sabe que tem alguma coisa para vir, ou é uma expectativa porque o meu espírito sabe que vai acontecer alguma coisa, mas cadê essa coisa que nunca chega? Pode ser muitas coisas. Então, para você seria legal você parar para pensar o que que te move. Quando você fala assim, eu vou numa cartomante. Pergunte para você o que você está indo buscar. O que que faz sair daqui? Analisa seus pensamentos. Quais os pensamentos? Quando você pensa, vou numa cartomante, quais os pensamentos que vêm na sua mente? Ah, eu preciso saber o que vai acontecer, senão eu vou ficar com ansiedade. Quais os pensamentos? Escreve. Depois analisa seus sentimentos. Eu acho que eu vou numa cartomante. O que que você está sentindo? Ai, acho que eu tô sentindo ansiedade, eu tô sentindo tristeza, eu preciso que alguém me diga uma palavra que me ilumine o caminho. Então, é uma chance para você se conhecer. Não dá para a gente dizer que quem procura cartomante tem falta de fé, quem procura cartomante tem necessidade de controlar o futuro. Cada caso é um caso. Então, use isso como autoanálise. Converse com você mesmo, faça um bate-papo, né? Lu, o que que você acha que a cartomante vai te falar? O que que você gostaria que ela te falasse? O que que você tem medo que ela te fale? E se você não for na cartomante, o que que vai acontecer? E se você for na cartomante? Qual o sentimento que você tem? Qual é a sua intenção? E aí você vai se conhecendo para identificar. Daqui a pouco você faz, ai, já sei. Já sei por que que eu vou na cartomante. E aí você se conheceu aproveitando isso, porque percebe que também não adianta reprimir? Ai, não, não vou na cartomante. Joga fora. Bom, mas tem algo seu que tá querendo ir. E você reprimir, evitar, não vou fazer, não, tá errado. Tudo bem. Mas você ficou sem saber também o que em você tem com a tal da cartomante. Então, usa isso para se conhecer, né? O Espiritismo diz que
O plano espiritual superior não está esperando a gente bater na porta e fazer uma consulta para ele dizer o que que a gente precisa viver. O plano espiritual superior está com a gente diretamente, inspirando. No momento do sono, a gente desprende e a gente tem essas conversas com o nosso anjo da guarda. Ali a gente tem boas orientações, né? Quando a gente vai para essa coisa mais materializada, que espíritos que podem estar ali orientando, né? Então a gente fala assim: cuidado. Se você não se deixa afetar pelo que está falando ali, tá bom. Mas se você for procurar uma orientação, essa orientação certamente não vai vir. Certamente não posso dizer porque não podemos dizer, mas provavelmente não vai ser ali que você vai encontrar uma orientação do anjo da guarda. Pode até ser que sim, que o anjo da guarda fala, o único jeito dessa Lu me escutar é eu falar através da cartomante. Tudo pode ser. Mas a orientação que a gente tem é não precisa. Se você fizer o seu trabalhinho de casa, suas orações, nesse momento você vai receber inspiração, nos sonhos, e se não vier uma inspiração tão clara que nem a cartomante dá, é porque de repente não é para ser. Mas isso é o que o Espiritismo nos convida a pensar. No entanto, aproveite a sua experiência para se conhecer. Agora a gente vai, eu preciso começar a correr aqui, para a carência afetiva. Ah, eu trouxe só uma fala da carência afetiva. É da Ana Carneiro. Ela diz assim: como administrar as emoções de forma equilibrada nos relacionamentos sem prejudicar o próximo e ao mesmo tempo proteger a si? Muito boa pergunta. Vocês estão afiados, né? Então, Ana, muito boa a sua pergunta. Você está dizendo assim, como é que a gente faz para ter esse manejo das emoções, para a gente regular as nossas emoções, de forma que a gente se proteja, mas também a gente não prejudique, não machuque o outro? O que que a gente faz? Então, nós falamos da carência afetiva e a gente falou do quanto que quando a gente não, de novo, é muito parecido com insegurança. Me falta dentro, eu vou procurar fora. Então, eu fico como se fosse, sabe, mendigando, por favor. Me dê isso. Eu não vivo sem você. Eu só consigo fazer se você for junto de mim. É esse estado de orfandade, de desnutrição, né, emocional. Eu preciso do outro. E aí ela diz: como é que eu mexo com essas emoções sem me protegendo, mas sem também prejudicar o outro? Então eu fiz aqui uma sugestão, um esqueminha, né? Tem várias formas, mas mais ou menos o processo é mais ou menos o seguinte, Ana. Primeiro, manter a consciência. Preste atenção em você. Preste atenção quando tiver uma reação automática, sabe? Presta atenção naquilo que brota espontaneamente, quando você vê, você já falou, quando você vê, você já pensou, quando você vê, você já fez. Manter a consciência vai te dar a chance de escolher, senão a gente fica reproduzindo o que a gente sempre fez. Sempre que alguém me faz uma pergunta, automaticamente eu falo: não, 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 não é comigo. Então, assim, não, para. Será que eu não consigo responder essa pergunta? Será que eu preciso falar que quem sabe é o outro, não sou eu? Então, interromper a reação automática, né? Interromper. Então, manter a consciência, presta atenção em você. Por que que eu falei isso? Por que que eu não aceitei aquilo? Por que que eu impus aquela outra coisa? Presta atenção em si. Pergunte por que que você age como você age. B, segundo, praticar a empatia no sentido de buscar avaliar os dois lados, tentar compreender o ponto de vista do outro. Então, para eu regular as emoções no relacionamento, de novo, eu sei o que eu estou sentindo, deixa eu imaginar o que o outro esteja sentindo. Porque às vezes a gente olha o outro como se fosse a gente, mas ele não é. Então, o que será que o outro, quando ele falou aquilo para mim, o que será que ele estava sentindo? O que será que ele quis dizer nas entrelinhas que eu não percebi? Presta atenção no outro também. Não sai julgando, dizendo que você sabe o que que ele sentiu, o que que ele quis. Né? Dá um tempinho para você tentar imaginar o que que é, quem é esse outro, o que que ele deve ter querido dizer com aquela frase, por que será que ele falou, o que será que ele estava sentindo. Então presta atenção em si, mas presta atenção no outro. Depois, seja flexível, não queira ter razão nem impor sua vontade. Pronto, agora vamos negociar.
Olha, eu acho isso, eu entendi que você acha aquilo. No meu ponto de vista, eu até consigo ceder aqui. Ai, mas aqui eu preferia que fosse realmente desse jeito. Não vou me sentir confortável se eu tiver que mudar. E aí o outro faz o mesmo exercício. Alguma coisa ele aceita mudar, outra coisa ele pede para que seja do jeito que ele prefere. A gente vai negociando, é uma diplomacia. Então precisa dessa flexibilização. Depois, valorizar os dois lados, né? Para evitar dominação de um lado e submissão do outro. Precisa garantir que os dois estejam, ó, no mesmo nível. Presta atenção se no fim não é sempre sua vontade que se impõe. Se no fim não é sempre você que tem razão. Porque se você entrar nisso, você está entrando na história do poder, né? De um lado domina e de outro se submete. Pronto, a balança já ficou pendente. O bom no relacionamento é a gente conseguir ter trocas de forma que os dois saiam ganhando, os dois sejam ouvidos, os dois tenham oportunidade de falar, né? Aí sim é um equilíbrio bom. E por fim, lembrar sempre de falar a partir do amor e não do conflito. Enquanto esse conflito estiver constelado, a tristeza, a raiva, deixa ele acalmar um pouco, porque a minha voz vai ser carregada dele. Então, acalma um pouco para que a sua voz saia a partir do amor que você sente pelo outro, do carinho, da consideração. Se eu conseguir falar a partir dessa voz, a chance da gente se entender é muito maior. Então, a carência afetiva tem bastante relação com a insegurança. Eu fiz duas aulas para a gente ter chance de conversar mais especificamente, ter mais tempo, mas elas são muito parecidas, né? É sempre algo que me falta dentro e que eu projeto fora. O outro tem que fazer para mim porque eu não dou conta, eu não vivo se aquela pessoa não estiver comigo, eu dependo dele, né? Então, sempre é um buraco que eu tenho aqui e eu vou tentar tampar, preencher esse buraco pegando dos outros, me apoiando nos outros, usando os outros de bengala, projetando. E o objetivo é eu crescer aqui dentro, me sentir mais plena com o tempo, para eu ficar mais satisfeita comigo. Então eu me relaciono com o outro porque eu quero, não porque eu dependo, não porque eu sou insegura, não porque eu tenho carência. E por fim, no último, na semana passada, a gente falou sobre autossabotagem. E também, olhando para si, é uma das coisas que a gente se prejudica quando a gente não acredita em si, quando a gente não se deixa testar, quando a gente prefere ficar na posição de vítima, porque lá está confortável, eu não preciso fazer nada, é o outro que tem que fazer para mim. Quando eu tenho medo de crescer, porque eu não sei como é ser maior do que eu já sou, aí eu acabo me acomodando. Tudo isso a gente falou. A Solange Caribé disse assim: na busca da luz, tropeçamos, mas levantamos sem perder o foco. É isso mesmo. Solange, você trouxe aqui para gente um exemplo de como ser adulto tropeçando. Porque quando a gente imagina, vamos imaginar sendo uma criança pequenininha, seus 4, 5 aninhos, ela tá correndo, correndo. Imagina uma festa de aniversário, as crianças brincando, um monte de criança ali, e ela correndo, 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 ela tropeça e dá de cara no chão. O que que essa criança vai fazer? Ela vai se sentir humilhada, morrendo de medo, alguma coisa aconteceu que ela não sabe. Ela não se sente grande o suficiente para lidar com aquilo. Aquilo foi uma enorme frustração para ela. Ela vai se sentir péssima, então ela vai chorar, ela vai levantar, vai chorar, querer sumir dali, ficar com vergonha dos amiguinhos, querer que a mãe carregue ela logo no colo, ela se esconde no colo da mãe. Essa é a criança que ainda não se sente preparada para dar conta daquela situação. Agora, quando a gente vê um adulto, né? E eu não estou falando nem de ordem de idade cronológica, porque às vezes a gente vai ver até o inverso, né? Tem criança que se levanta pequenininha e vai brincar, né? Mas eu estou falando em tese. Em tese, a criança ainda não tem essa condição interna de se sustentar, de se levantar. Agora, imaginando um adulto que já tem essa maturidade, essa fortaleza interior, essa segurança, se ele cai, né? E a gente pode pensar no literal mesmo. O que que a gente costuma fazer? Levanta rapidinho, né? Dá uma disfarçada, olha para ver se passou despercebido. Se alguém viu, a gente faz uma brincadeira. Por dentro a gente tá péssimo, mas a gente tenta lidar com a situação. Porque é isso, levanta e vai para frente e faz parte, e paciência. E depois a gente vai falar: nossa, passei uma vergonha, gente, mas levei um tombo.
Todo mundo viu. É, e o que que você fez? Ah, eu fingi que não tinha acontecido nada, tava morrendo de dor na perna, mas saí ali disfarçando. Tudo bem, não é uma fuga, é um jeito de passar por aquilo. Nada impede também que eu levante e fale assim: nossa, gente, me estatelei no chão, por favor, me ajudem aqui. Minha perna tá doendo. De qualquer forma, é ação. Eu estou tomando conta de mim. Ou não querendo chamar atenção e saindo de fininho, ou falando: para tudo, por favor, chama a ambulância, mas eu estou tomando conta de mim. Eu não estou ali chorando, envergonhada, querendo que alguém me cuide no colo. Então é isso, a gente na luz, na busca da luz vai ser comum. A gente vai tropeçar, mas a gente vai levantar sem perder o foco. A Ivani Gouveia disse: Nós ficamos perdendo tempo e energia com algumas situações do passado que não podemos modificar, devemos focar no presente e observar o que estamos fazendo hoje. É isso. A Ivani fez um resumo do que a gente conversou, né? Não adianta ficar que nem criança, fazendo birra, querendo mudar o passado, porque é isso. Quantas vezes a gente quer mudar o passado? A gente fica inconformado. Eu cruzo os braços e falo, não devia ter acontecido aquilo. Deus não estava certo. O fulano, e minha mãe, e meu pai, e meu marido, e o governo, e fica lá parado, olhando o passado, reclamando do passado, lamentando do passado, inconformado com o passado e o tempo passando. Então a Ivani nos lembrou: dê a atenção que você precisa dar para o passado para arrumar, organizar o que precisa ser e aproveita o tempo. Vá viver bem para gerar bons caminhos no futuro. Sentimentos agradáveis, relacionamentos bons. Não adianta ficar parada aqui inconformada, brigando porque aconteceu aquilo no passado, não vai mudar. Então, não perca tempo com isso, nem energia. Muito obrigada, Ivani. O João e a Rita Barreto, que também estão sempre com a gente, também nos trouxeram a sua contribuição. Nos escondemos na culpa para não enfrentar a verdade. Muitas vezes a gente faz isso mesmo, João e Rita. A gente se esconde na culpa porque a gente fica lá, ai, você viu o que eu fiz? Olha onde já se viu. Aí passa o tempo, chega outra pessoa, nossa, você não sabe o que eu fiz. Olha, e aí? Tá bom, você fez, vai lá arrumar, vai lá compensar, vai lá refazer, vai lá reestruturar. Se mexa, né? Se mexa, sai desse lugar imaturo de novo, acomodado, né? E toma as rédeas da sua vida, faça acontecer, haja, saia dessa coisa de coitadismo. E por fim, o Samuel pergunta: sugere, né? Você poderia expor algum conteúdo sobre dependência afetiva emocional? Samuel, a gente fez esse assunto no episódio anterior, né? Então, nós falamos sobre isso no 3, no 2 episódios para trás, quando a gente falou da carência afetiva. Carência afetiva é correspondente à dependência afetiva, né? Eu sou carente, eu preciso do outro, eu sou dependente, eu preciso do outro. Então, Samuel, fica a dica, procura aí nos episódios anteriores o 3, carência afetiva. Bom, gente, então era isso que eu separei para hoje. Acelerei um pouquinho por causa do tempo no final, mas de novo agradeço a participação de vocês. É uma delícia esse encontro, pelo menos eu acho. E eu espero vocês nos próximos, as participações, e a gente se encontra semana que vem.